Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Missão Filhos da Mãe da Misericórdia. Esse é um canal de evangelização que tem por objetivo evangelizar pelas vias, pela espiritualidade de Nossa Senhora. Eu gostaria de me apresentar. Quem sou eu? Meu nome é Ana Beatriz Silveira de Maria, Sou consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grilhão de Mofó. Sou ministra da Palavra na Diocese de Tianguá, na cidade de Camusim, A minha igreja, a minha capela, a igreja de São Pedro, que eu atuo como pregadora, como ministra da Palavra. Sou pregadora também da Palavra na RCC de Camusim. Sou mãe de 2 filhos lindos e tenho a missão de evangelizar por esse canal Missão Filhos da Mãe da Misericórdia. Então, Catarina de Sena, ela não é muito conhecida aqui no Brasil, Ela é uma santa que nasceu na Itália, em Sena e na Itália, em 1347. Ela era a 24ª filha do casal Tiago e Lapa. E em 1353, com 6 anos de idade, ela já consagrava a sua castidade a Deus Pai Todo-Poderoso. Santa Catarina de Sena é nomeada a doutora da igreja. Então era também uma santa que ela tinha os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela tinha muitos dons, e um dos dons dela, a locução interior. O que é a locução interior? A locução interior é o divino que fala direto no coração, se utilizando daquela alma para comunicar algo aos seus filhos. Então, é uma voz que vem no interior do coração, e Santa Catarina de Sena, ela escrevia. Santa Catarina de Sena, ela tinha mais de 300 cartas, muitos escritos. Ela foi uma santa que ela revolucionou a sua época, na sua cidade. Ela teve grande importância, ela escrevia cartas para leigos, para papas, para os reis. Então Santa Catarina de Sena, além de ter essa via mística, porque ela vivia de oração, de penitência, ela era engajada diretamente na evangelização e nos assuntos que se dirigiam também à questão da política e do próprio Papa, da própria Igreja Católica. Então, Santa Catarina de Sena, ela traz esse livro, o Diálogo, que tem assim uma profundidade tremenda. Em 1461, ela foi canonizada pelo Pio XII, o Papa Pio XII. Em 1970, ela foi declarada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. E ela era analfabeta. Então, todas as cartas que foram escritas, ela ditava e tinha sempre uma pessoa para estar escrevendo os escritos de Santa Catarina de Sena. Então, meus amados irmãos, vamos dar início ao nosso conteúdo, Como eu já disse, é um conteúdo riquíssimo. E Santa Catarina, ela diz para a gente que o conhecimento é sempre o primeiro passo na vida espiritual e naturalmente leva a pessoa ao próximo estágio da jornada, Então tudo começa a partir do nosso conhecimento, da nossa busca pelo conhecimento. Então aqui nós estamos exatamente fazendo isso, buscando conhecer a espiritualidade de Santa Catarina de Sena, que ajudou tremendamente a nossa igreja na sua época e continua ajudando, porque ela deixou um legado, deixou muitos escritos, inclusive o Diálogo, o livro O Diálogo é um dos livros
mais bem propagados de Santa Catarina de Sena. O diálogo, ele é um diálogo do próprio Deus com Santa Catarina de Sena. Aqui nesse livro nós temos muitos conteúdos interessantes, né? Nós temos, aqui fala sobre a oração pelo mundo, pela igreja, aqui fala sobre os pecados, né? Inclusive hoje nós vamos começar esse conteúdo, né? Deus fala sobre os pecados, os pecadores e os que vão pelo rio dos pecados mortais. Aqui nesse livro também fala sobre a efusão do Espírito Santo, a providência divina, a misericórdia divina. Fala sobre a tibieza religiosa, os perigos que a tibieza traz para nós, né? Fala sobre o autoconhecimento. Santa Catarina tem uma frase que ela diz assim, que se você não se conhecer, você não vai conhecer a Deus. Então, primeiro nós temos que ter o autoconhecimento de quem nós somos, para depois você ter o conhecimento de quem é Deus. Então, vamos começar o nosso conteúdo. Nós começamos aqui na página 83, né, do livro do diálogo. Deus fala sobre os pecadores, né? O que vão pelos rios dos pecados mortais, né? Nós vamos estar falando para vocês aqui sobre o pecado da carne, o pecado do orgulho, a avareza, a ganância, o pecado do poder, tendo como insígnia a injustiça, ou seja, tendo como fruto a injustiça, aquela pessoa que está no poder, que quer o poder, mas que o fruto dela é a injustiça, praticar a injustiça. E aqui tem uma frase interessante, o pecado ele começa a se conceber no íntimo, enfermando-se depois e praticam exteriormente e perdem a graça de Deus, né? Então o pecado ele se forma dentro do íntimo do ser humano, né? E ele vai enfermando-se, ele vai fermentando. Depois, né, o pecador o pratica exteriormente e perde a graça de Deus. Então vamos começar no conteúdo. O Senhor Deus, quando ele começa a ter esse diálogo com Santa Catarina de Sena, ele começa da misericórdia. Ele fala assim: a minha misericórdia é comparável à infinitude com o infinito, né? Aí ele diz assim para ela: minha filha, os pecadores, minha filha querida, os pecadores, são as pessoas por quem peço que rezeis. Mas procure entender que minha misericórdia é infinitamente maior que pensas. Tua capacidade é imperfeita, limitada ao passo que perfeito e infinito é o meu perdão. Impossível fazer comparação senão aquela da finitude com o infinito, né? Ou seja, Deus está dizendo aqui, pede Santa Catarina de Sena primeiro para que reze pelos pecadores, né? Mas que Santa Catarina não tinha noção de quão grande, de quão infinito era o perdão, a misericórdia de Deus pelos pecadores. Os pecadores, afogados no rio do falso amor mundano, morrem para a graça. Na página 83, o Senhor começa a dizer assim: afogados no rio do falso amor mundano, eles morrem para a graça, assemelham-se ao cadáver privado de sensações, que já não se move a não ser carregado por outros. Nos pecadores assim mortos, a memória já não tem a recordação da minha misericórdia. A inteligência não compreende minha verdade, preocupada que está com a própria sensualidade e pessoa. A vontade permanece insensível à minha vontade e apega-se às realidades mortas, né? O Senhor fala aqui com relação os pecadores que estão em pecado mortal, eles estão mortos. Na palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, por isso que Deus fala aqui que
Os pecadores que estão em pecado mortal, eles estão mortos. Mortos para quê? Para a graça de Deus, né? Quando nós praticamos o pecado mortal, nós rompemos com a graça de Deus na nossa vida. Não é Deus, somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que fazemos esse rompimento da graça de Deus nas nossas vidas através do pecado. Com a morte dessas três faculdades, quais três faculdades? A memória, a inteligência e a vontade. São as três faculdades da alma, né? Chamada, que lá na frente Santa Catarina vem detalhar muito bem sobre a questão das faculdades da alma, que é a memória, a inteligência e a vontade. A memória, ela recorda-se da misericórdia de Deus, né? Aqui, quando o pecador ele está em pecado mortal, ele não mais recorda, ele não lembra mais da misericórdia de Deus, né? A inteligência fica obscurecida e ele não compreende mais a verdade. Ele não aceita mais a verdade. Que verdade? O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o pecador ele está em pecado mortal, ele não se lembra mais, ele não se recorda mais da misericórdia de Deus, ele não compreende, ele não aceita mais a verdade, que é Jesus Cristo, né? Por quê? Porque ele fica impregnado, ele só lembra, ele só se preocupa com a sua sensualidade, ou seja, com seus desejos, né? Com a sua vontade no pecado. A vontade, que é outra faculdade da alma, permanece insensível à vontade e apega-se às realidades mortais, né? A vontade do homem que está no pecado mortal, ela se torna insensível à vontade de Deus e ela só pensa nas suas próprias vontades, que é o pecado. Deus fala aqui para Santa Catarina de Sena sobre os principais vícios do homem em pecado mortal, que é o orgulho, o egoísmo, a impaciência e a falta de discernimento, né? O orgulho, Deus fala aqui que é a seiva, né? O orgulho é a seiva do egoísmo. E o orgulho também, ele gera a inveja. Vamos ver aqui o que é que Deus fala realmente na íntegra no livro para Santa Catarina de Sena. Ele fala assim, ó: os pecadores haviam recebido a graça do santo batismo. Deles eu fizera árvores de amor. Deus está falando aqui que através do santo batismo ele nos fez árvores de amor. Transformaram-se em árvores de morte, ou seja, quando o pecador ele adentra no pecado mortal, ele deixa de ser árvore de amor e ele é uma árvore de morte. Por quê? Porque o pecado é o salário da morte. Ele morre para a graça. Pois já estão mortos, como disse antes. Sabes onde nascem suas raízes? No solo do orgulho. Então, a raiz do pecador que está em pecado mortal, ela nasce no solo do orgulho. Na seiva, a sua seiva é o egoísmo, a medula é a impaciência e o rebento a falta de discernimento. São esses os 4 vícios principais do homem que se tornam árvore morta com a perda da graça. No seu íntimo vive o verme do remorso, mas é pouco sentida a sua presença devido à cegueira do egoísmo. O homem que está no pecado mortal, além dele nutrir o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a falta de discernimento, que são os 4 principais vícios do homem que está em pecado mortal, ele ainda nutre dentro dele, o remorso, né? Só que o remorso ele vem, mas ele passa logo, porque ele está obscurecido, né? Pela cegueira do egoísmo. Como o alimento desta árvore brota do orgulho, a pobre alma vive cheia de ingratidão. Meus irmãos, escutem o que é que Deus fala para Santa Catarina sobre a ingratidão, sobre a nossa ingratidão. A ingratidão é a que dá origem a todos os males. Por quê? Se o pecador tivesse gratidão
pelos benefícios recebidos de mim, de Deus, conhecer-me-ia. Conheceria a si mesmo em mim. Amar-me-ia. Mas ele é um cego que vai tateando pelo rio do pecado, inconsciente de que as águas não o esperam, certo? Então, o que Deus está dizendo aqui? Que o pecador que ele está impregnado em pecado mortal, ele se torna ingrato. Ele não reconhece a graça de Deus na vida dele. Então, ele não reconhece nada que Deus faz. Ele não reconhece a misericórdia de Deus, ele não reconhece o amor de Deus. Então ele é totalmente ingrato. E Deus fala aqui muito claro que a ingratidão, ela dá origem a todos os outros males, né? Os frutos mortais desta árvore são tão numerosos quanto os tipos de pecado. Nós vamos passar agora a falar sobre o pecado da carne. Deus fala para Santa Catarina sobre o pecado da carne, que é a fornicação, o sexo desregrado, a pornografia, o sexo fora do casamento. Então, todos eles se enquadram em pecado da carne. E o Senhor fala para Santa Catarina de Sena que o pecado da carne, nenhum mais é tão abominável quanto este. Assemelha-se a porcos no chiqueiro, embrutecidos, perdem a dignidade de irmãos dos anjos, emporcalhados no pecado da carne, não passam de animais feios. Somente eu, suma pureza, consigo tolerá-los. Nem os demônios diante de pecados tão imundos aguentam. Gente, é muito forte isso aqui, né? O Senhor, ele diz aqui muito claro que o pecado da carne é o pecado mais abominável para ele. Porque o homem, ele perde totalmente a sua dignidade, né? Ele diz, olha que coisa maravilhosa. Deus diz que a nossa dignidade é de irmãos dos anjos, né? Nós somos irmãos dos anjos. E quando nós estamos impregnados no pecado da carne, nós nos assemelhamos a um animal feio, fético, um animal porco, embrutecido, emporcalhado, né? De tanta impureza que é esse pecado, que nem os demônios, olha que forte isso, que nem os demônios nos toleram, somente Deus, que é suma pureza, que é sumo amor, que é o nosso Pai, só Ele nos tolera. Olha o que Deus fala logo depois disso que Ele falou. Tal pessoas vivem em tal baixeza, que não somente eu, suma pureza, apenas consigo tolerá-los, nem os demônios os toleram, né? Aí ele fala assim: nenhum pecado é abominável como este, tão abominável como esse, nem há outro que tanto escurece a inteligência humana. Esse pecado, ele é tão abominável que ele escurece, né, a inteligência humana. Aí ele fala aqui, outros pecados ficam nos bens materiais. Deus já vai estar falando de outros tipos de pecado, né? Da terceira categoria, ele fala aqui no livro, que são os avarentos e os gananciosos. Deus fala para Santa Catarina que desse pecado, desses vícios, provém muitos outros vícios. Da avareza e da ganância, que são os pecados relacionados aos bens materiais, vem os homicídios, vem os furtos, vem as rapinas, que são roubo com violência, vem os lucros ilícitos, vem o pecado da ruindade de coração, injustiça. Aí Deus fala aqui para Santa Catarina de Sena que o ganancioso avarento, ele não ama ninguém, a não ser por interesse pessoal. Estes pecadores, gananciosos e avarentos, fazem como as topeiras, que se alimentam da terra até a morte. Só que estes pecadores, ao chegar ao dia da morte, já não têm mais cura.
gananciosos, eles negociam o tempo, são usuários cruéis, ladrões. Sua memória se esquece dos meus benefícios. Em caso contrário, deixaria de ser cruéis consigo mesmas e com os outros. De si mesmos teriam pena, praticando as virtudes, dos outros pelo serviço da caridade. E como são numerosos os males provenientes deste maldito vício, aí ele fala aqui, né, dos que eu já falei, né? Os homicídios, os furtos, os lucros ilícitos, a ruindade de coração, injustiças. O orgulho do homem, cheio de si, é um fogo. Produz a fumaça da vanglória e a vaidade do coração. Gloria-se de coisas que nem lhe pertencem. O ganancioso que se torna orgulhoso, se torna orgulhoso, e o orgulho é a raiz de todos os vícios. O que Deus fala para Santa Catarina com relação à ingratidão? A ingratidão, Deus diz que é a origem de todos os males, e o orgulho é a raiz de todos os vícios. O principal deles é a procura da boa fama. Segue o desejo de suplantar os demais, o fingimento interior. Olha, o que é que o vício, né? O vício da avareza e ganância, ele desenvolve o orgulho, produz o orgulho, ele vai produzindo o fingimento, né? As pessoas que é avarento e gananciosas, elas só procuram a boa fama, ou seja, o bem próprio delas, são interesseiros e egoístas, de dupla face, ou seja, são falsos. Enquanto a boca diz uma coisa, o coração pensa outra. Oculta-se a verdade, mentem-se para tirar proveito. O orgulho produz ainda a inveja, verme que corrói o homem interior e não o deixa ser feliz com o verdadeiro bem pessoal e alheio. Aí Deus vai falar aqui da terceira categoria dos pecados, que são o pecado do poder, tendo como função a injustiça. A terceira categoria de vícios é aquelas que se panvoeiam no poder, tendo como insígnia, ou seja, função, a injustiça contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Contra si mesmo, porque não cumpre o dever de serem virtuosos. Contra mim, por faltarem à obrigação da honra, da glória e do louvor. São ladrões que usurpam o que me pertence para dá-lo à sensualidade. Ou seja, desse modo são injustos para comigo. Relativamente a si mesmos, são cegos e maus. Não reconhecem minha presença. Tudo por causa do egoísmo. Agem como judeus e doutores da lei, os quais, por inveja e egoísmo, nada viam ou entendiam sobre a verdade sobre meu filho. Né? Então, o pecado, né, do poder, que tem como função a injustiça, ele corrompe o coração, né? Ele deixa o coração endurecido, né? E Deus aqui fala muito claramente, chama de ladrão, de usurpadores, usurpa o que pertence a ele, para a sua própria sensualidade, né? Para o seu próprio bem, para sua própria seus custos, para a sua própria vida, né, pessoal. São injustos para comigo, são cegos e maus, agem com inveja, egoísmo. Ele compara como os judeus, né? Os judeus que não acreditaram na verdade, que é Jesus Cristo, e por inveja e por egoísmo pediram para crucificar Jesus Cristo, porque não queriam perder o poder. Olha que o poder, né? Poder que tem a função de injustiça, olha o que ele faz, né? Aí ele fala assim, por causa desses de outros vícios, os pecadores
pronunciam um falso julgamento, como passo a explicar-te, embora sejam retas as minhas ações e praticadas com amor e justiça, eles continuamente se opõem a elas. Foi com semelhante falso juízo, envenenado ainda pela inveja e orgulho, que os judeus injustamente condenaram a atividade do meu filho. Mentindo, eles diziam que ele agia por força de Beelzebu. Está lá em Mateus 12, 24. Hoje comportam-se da mesma maneira os pecadores. O Senhor diz que hoje os pecadores eles comportam-se da mesma maneira, cheios de egoísmo, impureza, orgulho, ganância e inveja, baseados em interpretações falsas, impacientes e por outros defeitos, em tudo se opõem a mim e aos meus servidores, que chamam de fingidos, donos de um coração corrompido e de uma viciada percepção dos fatos, julgam mais as coisas boas e vice-versa, inverte, Ó cegueira humana, que nem respeitas a própria dignidade, sendo grande, faze-te pequena. De senhora tu fazestes escrava do mais vil padrão o pecado. Torna-se semelhante àquele a quem serves, e como o pecado é nada, e nada te reduzes. Perdes a vida, encontra-te a morte. Deus termina aqui dizendo que o homem que ele está impregnado nesse pecado, ele vira um homem cego, Ele perde a sua dignidade, ele perde o seu respeito. Ele se torna escravo desses padrões, do poder, do querer, da inveja, do ser mais do que os outros. Torna-se semelhante a quem o serve, o pecador que está impregnado desse pecado, ele se torna semelhante àquilo que ele o serve, E o Senhor diz que é nada, e nada se reduzem. Perde a vida, encontra-se a morte. Aí o Senhor termina aqui esse capítulo falando assim, o Verbo encarnado, meu Filho único e ponte de glória, deu aos homens a vida e grandeza. Eram escravos do demônio e ele os libertou. Para que cumprisse tal missão, tornei-o servo, para cobrir a desobediência de Adão. Exigi que obedecesse, para confundir o orgulho, humilhou-se até a morte na cruz. O que Deus falou aqui para Santa Catarina? Que ele mandou o Verbo encarnado, seu filho único, como ponte de glória para nós pecadores. Deu para nós os homens a vida em grandeza, através de Jesus Cristo, que é a ponte. Nós éramos escravos do demônio, escravos do pecado, e Jesus, ele nos libertou. Quando ele morreu na cruz, Jesus libertou toda a humanidade com o seu sangue. Deus mandou o seu Filho para cumprir uma missão aqui na terra. E essa missão dele, ele teria que se tornar servo. E tanto que Jesus fala nas Escrituras, que ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu sou servo, Então, para cumprir, para cobrir, aliás, a desobediência de Adão, Jesus Cristo, ele veio obedecer plenamente à vontade do Pai. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele trouxe o pecado para a humanidade. E quando Jesus Cristo foi mandado para a terra para cumprir essa missão, ele obedeceu à vontade totalmente do Pai. E ele eliminou o pecado. Ele nos libertou da morte. Como servo humilde, como servo que morreu por cada um de nós na cruz, para cobrir a desobediência de Adão. Aí Deus exigiu que eu obedecesse, para confundir o orgulho, humilhou-se até a morte na cruz.
Por sua morte, destruiu o pecado. Já ninguém pode dizer, restou este ou aquele vício que não foi remido com seus sofrimentos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Que todos os pecados, não tem nenhum só que não foi remido por Jesus Cristo na cruz. No intuito de livrar a humanidade da morte eterna, fez de seu corpo uma bigorna, como já disse antes, e usou todos os remédios. No entanto, os pecadores desprezam seu sangue, pisoteando-no com um amor desordenado. Então Deus diz aqui que não tem um pecado na humanidade que não foi remido pelo sangue do seu Filho, que Ele mandou para a terra para nos libertar do pecado, para ser obediente, para ser servo, para cobrir a desobediência de Adão, que desobedeceu a Deus e trouxe o pecado para a humanidade. Deus fala aqui também que foi usado todos os remédios. Ele usou todos os remédios possíveis para salvar a humanidade. E o que a humanidade, o pecador, fez? Desprezaram seu sangue, pisotearam-no com um amor desordenado. Então, meus amados irmãos, nós vamos terminando aqui esse capítulo, né? Para o vídeo não ficar muito extenso.